precisa ser feito para essa mão de obra não desistir de trabalhar no varejo? O setor ele está conversando, fazendo essas discussões. É claro que a inteligência artificial ela não é uma solução que isso vai resolver o tema de falta de mão de obra. A inteligência artificial e a tecnologia como um todo, ela vem para trazer eficiência e trazer também a possibilidade de você ter mais insights para a sua operação do que você tinha antes. E bate muito com o tema que a gente fala, que se as empresas não se reinventarem, nos próximos 10 anos ela não vai mais existir. A gente vai falar da pesquisa Voz do Consumidor. Eu queria que você me contasse quais foram os principais insights sobre o comportamento dos consumidores brasileiros, o que essa pesquisa revelou? Quando nós fazemos a reflexão nessa nossa pesquisa, nós trazemos quais são os passos para que as empresas fiquem atentas para o consumidor não perder a sua confiança na sua marca, nos seus produtos ou nos seus serviços. E quais são os principais motivos que fazem o consumidor perder a confiança na marca, no produto? O primeiro ponto é que o consumidor brasileiro hoje está muito sensível ao tema de meio ambiente. Até nós falamos da questão que os CEOs estão preocupados com a mudança climática, mas o consumidor brasileiro ele está preocupado com o meio ambiente. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Para quem só nos ouve, sou Bruna Alencioni. Comigo hoje na mesa, Luciana Medeiros, sócia da PwC, multinacional que presta consultoria e auditoria para grandes mercados e que está completando 110 anos de operação no Brasil. No hall de serviços da PwC está a inteligência de mercado, que pode ser vital ao empresário atento às mudanças do mundo, da economia e do consumo. Esses insights e análises aprofundadas mostram também o comportamento de consumo, por exemplo, que influencia na tomada de decisão. Neste programa, portanto, vamos falar de insights para o varejo com base nas pesquisas e percepções dessa consultoria global. É importante também frisar que Luciana é uma mulher em posição de liderança. É, portanto, mais um assunto para o nosso videocast de hoje. Luciana, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Conte sempre com a PwC Brasil. E o microfone sempre aberto aqui, a agência também, para receber os conteúdos valiosos de vocês. Muito obrigada. Vamos começar falando... Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória. Você é uma mulher em posição de liderança, uma super profissional, que deve aí tentar equilibrar todos os pratos, como todas nós. Eu queria que você contasse, antes da gente começar a falar dos insights, dos estudos, um pouco da sua trajetória profissional até a posição de hoje. Não, obrigada, para a gente poder falar também das mulheres, em posição de liderança. Eu sou mãe da Maria Gabriela e do André, e estou na PwC, esse ano vou completar 31 anos de PwC, entrei como trainee na PwC Brasil e tenho atuado aí na PwC desde a trainee, toda a carreira, até chegar à sociedade e depois aí hoje como líder da indústria de varejo e consumo. Eu vi no seu LinkedIn 30 anos de PwC, eu falei, meu Deus, ela começou a vida dela lá. E é menor aprendiz. Então, e hoje em dia isso é muito raro, né? 30 anos de firma, né? Então, na PwC Brasil, nós temos vários profissionais assim, com muito tempo, porque nós temos uma carreira e muito aprendizado no dia a dia, atendendo os nossos clientes. E globalmente também com muitos insights para que a gente possa sempre estar antenado e estar conversando com os nossos clientes sobre as reflexões que a gente pode trazer aí para a indústria e para os segmentos como um todo. E vocês acho que sabem muito bem como reter talentos, né? Assim, nós... Os insights valem para fora e para dentro também, com né, certeza, Luciana? Né? A visão de que nós, realmente, a estrutura da carreira dos profissionais e a diversidade, nós valorizamos muito a diversidade. Então, quando você fala em diversidade, é diversidade de pensamentos. Então, quando você traz essa diversidade para atuar junto com os nossos clientes, ela fica muito rica. E nós trazemos exatamente o quê? Insights. Se eu tiver todo mundo igual lá trabalhando, eu não vou ter essa diversidade de pensamento, de ideias, que quando eu tenho realmente homens, mulheres e outros temas ligados à diversidade também nesse contexto, é o que faz ali o valor agregado para os nossos insights, para os nossos clientes. Faz todo sentido. Se a empresa tiver pessoas com
com os mesmos skills, não faz sentido, porque me parece que fica uma coisa muito travada, né? Com certeza. E quando a gente fala desses nossos 110 anos aqui do Brasil, nós estamos lançando essa nova estratégia. Eu ia entrar nisso. A PwC está completando 110 anos no Brasil. Eu queria te perguntar, qual é a mudança mais radical? Não te cortando, continua seu pensamento se quiser, por favor, fica à vontade. Aqui a gente é conversa espontânea. É uma conversa espontânea. Qual é a mudança mais radical que você assistiu desde que chegou à PwC? Bom, a gente não pode esquecer do que está acontecendo agora. Né? O tema da inteligência artificial, como ele mudou e vem mudando as perspectivas futuras. Inclusive, em uma das nossas pesquisas, nós falamos sobre como, se as empresas não se reinventarem nos próximos 10 anos, elas podem não existir. Então, a evolução, se a gente pensar, né, alguns anos atrás, o que a gente tinha na palma da mão e que nós temos hoje, com a inteligência artificial, é algo assim extremamente relevante e que muda realmente a forma de trabalhar e as perspectivas que as empresas podem alavancar nos seus serviços e seus produtos. Muitas consultorias têm feito alertas bem importantes sobre a relevância não só da tecnologia, que isso já é uma realidade há mais tempo, mas da própria inteligência artificial, seja em pequenas ou grandes tarefas, né? Nós temos hoje um conjunto de agentes que atuam e trabalham para trazer todo esse benefício para o segmento, para as indústrias, o varejo como um todo. Então, essa visão ampla de como é que eu posso trabalhar da estratégia à execução, realmente trazendo esse valor agregado. E não é uma moda, a gente está vendo isso acontecer no dia a dia, nas empresas, no consumidor, ainda mais no consumidor brasileiro que gosta de uma tecnologia. Em entrevista recente ao Valor Econômico, o sócio-presidente Marco Castro falou do Visão 2030. A gente vai continuar falando, tá, gente, de inteligência artificial, a gente vai... existem outras perguntas ainda a serem feitas, outros estudos aí a serem explorados, mas a gente vai seguir aqui um roteirinho que vai culminar nessa história depois da inteligência artificial. Então, vamos lá. Em entrevista ao Valor, o sócio-presidente falou do Visão 2030, que faz parte de uma estratégia nova da PwC e que casa com a questão da inteligência artificial. Você pode explicar esse contexto para a gente? Claro. Bom, nós elegemos novamente, né, o Marco Castro para mais 5 anos nesse novo período e começa exatamente agora, até 2030, esse novo momento da PwC, onde nós prevemos dobrar a receita, atuando muito com a consultoria e muito com tecnologia. E, é claro, a gente não pode esquecer, né, dentro desse tema de tecnologia, que é amplo, eu tenho ali uma parcela, obviamente, ligada aos temas de inteligência artificial como um todo. Inclusive, vocês soltaram aí uma espécie de spoiler, um estudo mesmo. Vocês soltaram um estudo revelando que a inteligência artificial tem o potencial de adicionar ao PIB brasileiro até 13 pontos percentuais ao longo da próxima década. Quer dizer, em outras palavras, vocês estão dizendo, se vocês não olharem para isso, vocês não só vão ficar para trás, como a gente vai perder eficiência, quer dizer, a gente já é um país que é considerado um país com baixa produtividade, ineficiente em relação a países desenvolvidos. Se a gente, de fato, não olhar para isso e não aplicar, a gente corre o risco até de repente, cair mais aí nesses rankings, como o ranking das maiores economias do mundo. Sim, ainda mais para o segmento de varejo e consumo, eficiência esse ano, ele é fundamental. Nós temos outros pontos, né, de inflação, de políticas macroeconômicas. Então, eficiência é uma palavra que está reinando hoje nas salas de reunião. Como buscar essa eficiência e como deixar, do ponto de vista total da empresa, ter esses ganhos de eficiência. É claro que eu tenho que atuar com tecnologia nisso e tem uma parcela disso com inteligência artificial, que traz realmente uma série de pontos ali ligados à eficiência e que estão relacionados também com o mercado brasileiro como um todo. Com as dificuldades que nós temos, nós podemos atuar na outra mão com essa eficiência
para poder ter uma agilidade, por exemplo, nas lojas, para poder ter uma agilidade em temas de estoques, de desperdício. Então, vários temas aí no segmento de varejo e consumo que entra para essa visão de eficiência e ter um ganho ali representativo. Qual seria a pior dor aí do varejo e que poderia ser acertada ou minimamente acertada ou melhorada, aperfeiçoada, enfim, alguma coisa nessa linha, quando a gente avalia hoje o varejo brasileiro barra a inteligência artificial. O que vocês consideram que seja esse ponto sensível, muito sensível? Bom, na nossa pesquisa da CEO Survey, quando a gente faz o recorte do segmento de varejo e consumo, o primeiro item, pela primeira vez, e aí mais a 28ª edição, é o tema de falta de mão de obra qualificada aqui no Brasil. Então, isso está como a primeira preocupação dos presidentes das empresas aqui no Brasil. Então, assim, a gente poderia até dizer que, em linhas gerais, eles não estão... Provavelmente eles estão preocupados com desenvolvimento e aplicação de inteligência artificial, mas isso não é o ponto 1 que está na mesa deles hoje. É a questão da mão de obra. Então, nós vemos a falta da mão de obra, como, por exemplo, nós olhamos aí no chão de loja, muitas vezes faltam profissionais ali para atuar. E é claro que a inteligência artificial, não no aspecto de substituição da mão de obra, mas sim para agilizar e deixar mais eficiente essa mão de obra. Essa é uma orientação que a PwC tem feito, ou seja, vocês estão reclamando de falta de mão de obra, então vamos tentar... Não é sobre se substituir, reforçando o que você está dizendo, mas é sobre ganhar eficiência. Sobre ganhar eficiência. É claro que o tema de falta de mão de obra ele é mais amplo. Sim. Então, tem outros pontos aí ligados a isso. Mas, hoje, o varejista ele é obrigado a buscar essa eficiência para ser competitivo e para poder estar atendendo o seu cliente da melhor forma possível. E isso... Só não tem como eu não aplicar a tecnologia para poder trazer essa eficiência, porque hoje as grandes empresas, né? Então, eu tenho lojas, eu tenho estoques, eu tenho movimentação do físico com o digital. Todo esse mundo, ele precisa ter a tecnologia por trás para eu poder atuar de uma forma eficiente. Vamos falar de um cara que é médio varejista, ele não sabe como é que ele faz, porque o estoquista dele não tem mais, essa pessoa não existe. Ele consegue uma parte do trabalho, ele consegue ganhar eficiência nessa parte fazendo automação. Exato. E existem hoje alguns programas de automação baratos, segundo especialistas que eu já ouvi. Existem sistemas que usam inteligência artificial até gratuitos. Eu não sei, eu não confirmei se isso é verdade, mas eu ouvi isso de um dos maiores especialistas de varejo do Brasil, Alberto Serrentino, que sentou nessa cadeira. Esse seria o caminho, quer dizer, tentar achar um meio termo. Não é que vou sair demitindo quem ficou, porque agora eu não preciso mais de ninguém, vou vender online, vou fechar minha porta. Não é sobre isso. Não. É sobre realmente pesquisar e entender que existem ferramentas hoje que podem ser baratas, mais baratas que até que um ser humano. É bom dizer, é verdade. E o tema né, quando a gente fala de não necessariamente uma substituição de mão de obra. Não, a gente não está falando disso, a gente está falando sobre essa composição, vamos dizer. Exato. Né? Como eu posso realmente trazer uma agilidade, então, quando pensar tanto em empresas de médio porte como de grande porte, a tecnologia está muito mais acessível. É muito sensível esse tema, porque, vamos pensar num cara que tentou contratar um estoquista 4 vezes. Ele contrata, a pessoa vai embora, ele contrata, a pessoa vai embora. Ela decidiu ser Uber. Ela decidiu ser alguma coisa na casa dela, fazer bolo, empreender. Ela decidiu fazer uma coisa... Esse cara, ele muitas vezes, ele não vai mais querer contratar essa pessoa para essa função. Ele vai querer automatizar essa função, uma parte dela, pelo menos. Então, assim, eu não consigo, particularmente, com todas as pessoas que já sentaram aí nessa cadeira de áreas muito diversas, consigo olhar e falar, o que precisa ser feito para essa mão de obra não desistir de trabalhar no varejo? Eu já ouvi, por exemplo, de uma pessoa ligada ao setor supermercadista dizer que provavelmente seria o caso de trabalhar com algumas escalas.
Então, você escalona, você faz como escala de plantão de hospital, por exemplo, e você diminui a carga do cara, você dá uma folga que o cara não tinha antes, você não faz a jornada corrida 6 por 1, porque essa jornada corrida 6 por 1, para quem trabalha no comércio, no varejo, é muito cansativa, especialmente em shopping. Então, de repente, o setor precisaria reconversar, né? O setor ele está conversando, fazendo essas discussões. É claro que a inteligência artificial ela não é uma solução que isso vai resolver o tema de falta de mão de obra. A inteligência artificial e a tecnologia como um todo, ela vem para trazer eficiência e trazer também a possibilidade de você ter mais insights para a sua operação do que você tinha antes. Porque antes você tinha dados, você não conseguia trazer todos esses dados para a sua análise. E hoje você consegue ter dados rapidamente para você poder fazer análises e poder ter um entendimento melhor para entender melhor o seu consumidor, para entender melhor como eu otimizo meus estoques, como eu posso trabalhar nisso. Então, são temas que estão, lógico, interligados, mas não é a única solução. Existe outro tema muito quente hoje na pauta, que é a questão de como eu soluciono a visão de falta de mão de obra, junto também aos órgãos do governo, para discutir, afinal, se a população hoje quer ser CLT, não quer ser CLT, como tudo isso está configurado para o Brasil e como isso vai estar ligado para atendimento a realmente essa mão de obra poder estar trabalhando e as empresas poderem servir de uma forma adequada também nos seus postos de atendimento. O pessoal reclama de salário, de cargas de horas muito elevadas aí de carga de trabalho, e uma compensação que muitas vezes não vem, porque não tem um plano de carreira. E eu já também ouvi outra pessoa que sentou aí para falar de liderança feminina, que faz um trabalho fantástico, que é um trabalho em comunidades, para mostrar para as meninas em comunidades que o varejo tem, sim, a possibilidade de ser uma porta de entrada para que ela seja uma liderança futura. Com certeza. Eu comecei trabalhando em loja, né? Eu já fui também trabalhadora de loja. Eu também, trabalhadora de shopping. Eu trabalhei em loja também, também. Atendendo clientes, e foi o meu primeiro emprego. E isso faz total sentido hoje para mim, olhar toda essa trajetória, entender o que é trabalhar, né, nessa jornada, e também a visão de que como é que isso tudo configura. O mundo mudou, o Brasil mudou. A juventude também tem outras perspectivas. Sim. Então, essa é acho que uma pauta importante que as associações de classe, o mercado como um todo, tem discutido muito para chegar na melhor equação para, né, todos os componentes do mercado. É verdade. Agora, vocês... só antes de partir para o Voz do Consumidor, nessa 28ª edição do CEO Survey, você disse que o primeiro apontamento dos CEOs foi a falta de mão de obra. Quais Exato. seriam? Você tem de cabeça ou você pode consultar? Quais são os demais? O segundo é a questão de risco cibernético. É algo muito sensível hoje para o segmento de varejo e consumo. Inclusive, em todas as nossas pesquisas, quando nós recortamos o Brasil e o segmento de varejo e consumo, tem sempre um tema importante de proteção de dados, que é uma preocupação também do consumidor brasileiro, por tudo que acontece com temas de dados. Então, o tema de riscos cibernéticos e proteção de dados é um tema muito importante, está como ali o segundo lugar como preocupação dos CEOs hoje aqui no Brasil. Depois eu tenho temas ligados à inflação, às políticas macroeconômicas, mudanças climáticas. Então, esses são os principais pontos que nós obtivemos aí na nossa 28ª pesquisa da CEO Survey, que traz esse panorama realmente com o segmento de varejo e consumo e suas preocupações. É muito interessante observar que os CEOs estão mais preocupados com a falta de pessoal do que propriamente com a economia, né? Porque a macroeconomia, a inflação, os juros altos, etc., isso são componentes bem complicados aí para a economia como um todo e desembocam, né? Elas impactam diretamente no varejo.
Mas não, né? Eles são preocupados com mão de Sim, obra. porque isso está doendo muito no segmento de varejo e consumo. Eles devem estar Essa com alto falta índice de mão obra, turnover, esse tipo de muito. coisa. A rotatividade está muito alta. É. E aí, como nós falamos, né? É um tema mais amplo, É um que tema envolve não só... cheio de né? camadas sociais Exato. e, enfim, é realmente muito complexo falar disso. Caberia um especialista estar aqui, né, para poder falar do ambiente de trabalho no Brasil. Mas vamos seguir. A gente vai falar da pesquisa Voz do Consumidor. Eu queria que você me contasse quais foram os principais insights sobre o comportamento dos consumidores brasileiros. O que essa pesquisa revelou? Bom, essa é uma pesquisa que ela traz a voz do consumidor com o recorte do Brasil. Então, ela é muito sensível para trazer um tema que nós falamos de confiança. Como o consumidor, hoje, ele confia nas empresas, nos lugares onde ele compra. E tem um dado interessante que fala... as empresas acham que os consumidores confiam muito, mas, na verdade, os consumidores têm ali suas preocupações em relação a isso. E como diz aquele ditado, né, a confiança é difícil de ganhar, é rápido de perder. Então, quando nós fazemos a reflexão nessa nossa pesquisa, nós trazemos quais são os passos para que as empresas fiquem atentas para o consumidor não perder a sua confiança na sua marca, nos seus produtos ou nos seus serviços. E quais são os principais motivos que fazem o consumidor perder a confiança na marca, no produto? O primeiro ponto é que o consumidor brasileiro hoje ele está muito sensível ao tema de meio ambiente. Até nós falamos da questão que os CEOs estão preocupados com a mudança climática, mas o consumidor brasileiro ele está preocupado com o meio ambiente. Então, ele está olhando como é que aquele produto ele foi produzido, como ele pode ter uma alimentação mais saudável, como é o uso de água na utilização daquele produto. Se é cruelty-free, por exemplo. Exatamente. Então, tem uma série de pontos que hoje o consumidor brasileiro ele está muito mais atento. Nós tivemos, no ano passado, né, temas ligados aí a questões de mudanças climáticas, tanto no Sul, como depois nós tivemos temas ligados a incêndios, e isso fez com que o consumidor também reforçasse esse ponto de olhar mais para o meio ambiente. Então, as empresas, as reflexões que nós fazemos como é que você está trabalhando isso dentro da tua organização? Numa escala muito pequena, dá para dizer, por exemplo, que o setor de food service mudou completamente a forma de embalar os produtos. Isso que então, antes vinha tudo muito plástico, Sim, né? E agora você pede em casa, geralmente é de papel, geralmente é um material que é reciclável, né? O plástico é o principal ponto hoje de preocupação. É claro, quando a gente fala de varejo alimentar, por exemplo, ou a empresa que produz ali aquele produto e tem que fazer sua embalagem. É claro que aquelas que trabalham com venda de tecnologia tem a questão do lixo eletrônico. Então, tem ali as suas preocupações. E é claro que a indústria ela tem ali a sua parcela de preocupação dentro do aspecto do ISG que nós chamamos. Está falando do segmento do varejo. Do segmento de varejo e consumo, ela tem uma participação que ela tem que fazer o seu papel também. Outros segmentos têm impactos, às vezes, mais relevantes. Tem um problema maior que pode ter de contaminação ou da sua própria produção. Mas o segmento de varejo e consumo, ele tem uma parcela importante que ele precisa ficar atento. Sim, produz muito, né? Vende. E a questão do plástico, das embalagens, do lixo eletrônico. Então, são temas que hoje estão na agenda. No fim da cadeia, ele não tem como saber para onde vai ser dispensado isso. E ele tem a sua responsabilidade. Porque ele está vendendo, mas quem pegou do jeito que vai descartar, enfim, né? As empresas elas têm essa preocupação hoje de como ela direciona esses resíduos, por exemplo, que é um outro tema de preocupação que o consumidor tem. Então, nós temos uma outra pesquisa que fala que é o mercado da maioria, que fala sobre as classes C, D e E, que representam 76% da população. Esse estudo é de 2023, se eu não me engano. Final de 2023. Mas a gente estava conversando antes de começar o programa, que esse estudo, ele, apesar de ser de 2023, os dados eles são muito atuais, porque eles tratam justamente do poder de compra, das classes A, B, C, D e E, e onde estão concentradas
estruturadas essas classes. E, ao longo desses últimos 2 anos, essa história não mudou. Então, é um estudo que a gente pode dizer que é um estudo atual. Exatamente. E no estudo fala, inclusive, que as classes C, D e E, eles estão muito mais atentos aos temas de ESG como um todo. Tanto o tema de diversidade, o tema do ambiental, ele pode até olhar o preço e ter ali alguma diferenciação em pagar alguma coisa a mais em virtude de temas ligados ou a causas sociais ou a temas ambientais. Então, pode ser que ele não tenha o poder de fazer isso, mas ele já começou, é aquele mito, não pago mais, não. Ele já reflete sobre isso e ele compara, ele olha muito mais o rótulo, ele está muito mais conectado com esse tema do ambiental. E isso é um recado claro pro varejista, né? Exatamente. E para a indústria, literalmente falando, né? Exato. Indústria literalmente falando. Quer dizer, quem está fabricando coisas de uma maneira mais sustentável, entregando esse produto numa embalagem mais sustentável, isso na cadeia inteira produtiva. Eu estou falando de moda, eu estou falando de comida, eu estou falando de tudo. E até como a forma como ele é recebido nas lojas. Exato. Se ele não se vê representado na força de trabalho, ele também não se sente à vontade para fazer compras. Então, a percepção de diversidade, ela é ampla para realmente poder deixar o meu consumidor à vontade para fazer as suas compras e ter a sua experiência de compra. E experiência de compra é também uma boa... Você me deu um gancho aqui, vou pegar esse gancho. Experiência de compra também é um assunto de ordem do dia pro varejista, certo? Com certeza. É claro que a experiência hoje e o consumidor brasileiro, ele atua nesse mundo com o físico digital. Aquele famoso phygital é uma realidade. Ele compra no online, vai buscar no físico, ele compra no físico, manda entregar no online. Exato. Não tem uma visão de que, é um mundo ou outro mundo. Esse mundo é uma coisa só para o consumidor brasileiro. É muito comum nós vemos nas lojas o consumidor com o celular na mão, percorrendo ali os corredores, comparando o preço, olhando, pegando na mercadoria, buscando ali mais informações. Ele está lá no físico, ao mesmo tempo ele está ali no online, fazendo comparações para poder tomar a sua decisão de compra. E como é que ganha esse jogo? Bom, com a tecnologia não tem como não estar. Quando a gente fala também de, hoje, essa experiência com inteligência artificial, o consumidor brasileiro, ele já aceita muito bem, tanto temas de busca, como outros aspectos ligados ali à sua jornada de compra para deixar ela mais leve. E, por outro lado, as empresas trabalhando, por exemplo, campanhas de marketing, temas ligados a desperdício, para ela poder usar mais tecnologia, para ela poder oferecer para o consumidor ali os produtos. Então, todos esses temas interligados, ele aceita bem. Mas, na nossa pesquisa Voz do Consumidor, tem um tema que é o seguinte, o brasileiro, ele gosta também do fator humano. Então, precisa colocar toda essa tecnologia, mas não esquecer o toque humano. Como eu consigo trabalhar tudo isso, mas, ao mesmo tempo, o consumidor brasileiro ele gosta desse toque humano. Então, a combinação disso para ter ali a melhor jornada para esse consumidor. Eu estava conversando com um especialista outro dia e ele estava me falando uma coisa que eu achei super interessante. Ele me falou que as pessoas gostam de passear no shopping. Exatamente. Então, assim, não é que exatamente eu estou indo lá comprar alguma coisa, mas eu estou lá passeando. E se, porventura, eu encontrar um negócio que eu estava vendo ontem no meu celular, provavelmente eu compre. E aí é aquela compra de oportunidade. Exatamente. Aquela compra de oportunidade. Então, se você tiver um bom sortimento, se você oferecer uma boa experiência de loja para aquele cara, para aquela pessoa, enfim, aquele cliente, provavelmente você vai vender. E essa atualização o consumidor, hoje ele muda muito rápido. Estão vindo novos pontos de reflexão, por exemplo, essas questões de emagrecimento. São pontos que, em algum momento, o consumidor também vai mudar a forma como ele se alimenta, vai mudar a forma como ele vai estar se vestindo. Então, isso é uma realidade que está chegando muito próximo aqui no Brasil. A gente está num processo de transformação, eu diria que
num nível que eu sei que eu sou jovem, Eu também. claro, evidentemente. Mas, assim, realmente me parece um momento de muita transformação. E que bate muito com o tema que a gente fala, que se as empresas não se reinventarem, nos próximos 10 anos ela não vai mais existir. Então, como é que Eu eu dei posso... essa matéria. É, Eu dei, foi manchete do site. Exatamente, porque como é que ela traz hoje, como é que eu posso oferecer, se o meu consumidor ele está mais saudável, Isso é grave, isso é gravíssimo. como é que eu consigo trazer uma nova linha de produtos, por exemplo, Sim. uma variedade melhor? Se ele precisa de crédito, como é que eu consigo dar esse crédito para ele com serviços financeiros ligados ao varejo? Então, elas estão fazendo isso, as grandonas, né? Exatamente. As grandes estão fazendo isso. Inclusive, eu estava até vendo outro dia no Banco Central, a financeira da Renner é bem grande. Sim, com certeza. Tem muitos Acho que varejistas. eu não sei se... Eu acho que é fintech, não deve ser financeira, deve ser fintech, se eu não me engano. Mas depois, qualquer coisa, a gente corrige aqui. Mas foi uma alternativa para elas reterem as pessoas ali, oferecendo desconto extra. Olha, se você fizer com o meu cartão, eu te dou 10%. Sim. Você vai ter cashback. Sim, tem uma série de serviços que também o consumidor brasileiro, ele precisa de crédito. E muitas vezes ele não consegue esse crédito fácil. Então, numa das nossas pesquisas, nós vimos isso na prática. Ele tem vontade de comprar mais, só que ele não consegue, muitas vezes, por falta de crédito. E tem ali os temas que, assim, se hoje ele pudesse comprar, o tema do alimentar ele compraria. E se ele pudesse planejar daqui a 12 meses, o que ele gostaria de comprar? Ele gostaria de comprar cursos. Cursos diversos e cursos de idiomas. Mas essa pesquisa, ela pega todas as classes sociais? Essa CDIE. A CDIE. Eu vou entrar nisso agora, inclusive. No estudo do mercado da maioria, o estudo mostra que o Brasil é majoritariamente formado pelas classes CDE, como eu já tinha falado um pouquinho anteriormente. Como é que... Conta para mim, é a maioria? É a maioria. 76% da população brasileira. E a reflexão que nós fazemos o varejista ou a empresa que produz, né, uma indústria que produz algum produto para ser vendido no varejo, ela quer perder ou deixar de fornecer para 76% da população brasileira? É muita gente. É um grande mercado. Exatamente. Agora, como entender esse público? Vocês têm algum trabalho sobre isso? Sim, é um público que ele tem uma questão escolar. Então, por isso, até quando a gente fala que muitas vezes, se ele pudesse consumir mais nos próximos 12 meses, ele gostaria de consumir cursos, porque muitas vezes ele não conseguiu finalizar todo ali o seu rol de educação, então ele sente a necessidade de buscar mais. É um público majoritariamente feminino, também negro. Então, essa população, ela também busca o seguinte, ela quer uma facilidade na casa dela, porque ela sai de manhã para trabalhar e volta no final do dia. Muitos são desbancarizados, né? Desbancarizados, então, por isso, a busca por crédito. Exato. E ela quer produtos mais inteligentes na sua casa. Então, ela quer o robô que limpa a casa enquanto ela não está. Ela quer acessar isso. Ela quer acessar. Que ela tá vendo na internet, né? Que isso deixa mais fácil a vida dela. Que é aquele famoso trabalho do cuidado que ela tem ali da sua jornada, muitas vezes. O consumidor, ele quer